O tipo mais comum de movimento retilíneo com aceleração constante é o de um corpo que cai a partir do repouso apenas sob a ação da aceleração da gravidade. Esse movimento é chamado queda livre. Nas proximidades da superfície da Terra, um corpo sujeito à queda livre acelera continuamente em direção ao solo a uma taxa aproximada de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na superfície da Lua, a queda livre ocorre com aceleração de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado. Uma observação importante sobre a queda livre refere-se à resistência do ar. Na forma em que é definido, o movimento de queda livre não pode sofrer influência da resistência do ar. Quando o ar exerce resistência à queda do corpo, gera neste uma aceleração no sentido contrário ao seu movimento. O módulo dessa aceleração aumenta com a velocidade do corpo e, portanto, a aceleração devida à resistência do ar é variável. Por definição, apenas as quedas que ocorrem no vácuo podem ser de fato consideradas como queda livre. Na prática, apenas corpos massivos, como uma bola de chumbo, caindo de alturas não muito grandes, desenvolvem movimento de queda livre. No entanto, por motivos didáticos, é comum desprezarmos a resistência do ar mesmo em situações em que ela é essencial, como no caso do salto livre de um paraquedista. Na descrição matemática do movimento de queda livre, normalmente utilizamos como sistema de coordenadas o eixo cartesiano y, posicionado na vertical, com os valores crescentes de y para cima. Também é usual atribuirmos ao solo o valor y igual a zero. Isso implica em que todos os pontos acima do solo receberão valores de y positivos. Com o eixo y nessa configuração, a aceleração da gravidade, com sentido contrário aos valores crescentes de y, possui sinal negativo. Ou seja, A é igual a menos g, que é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim, as funções horárias da posição e da velocidade para a queda livre, que são as mesmas do movimento uniformemente variado, ficam assim. Y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. E v igual a v0 menos gt. Devemos notar que o sinal negativo da aceleração da gravidade nessas equações provoca alterações nos gráficos de y versus t e de v versus t. Na função horária da posição, que é uma equação do segundo grau, a parábola possui a concavidade voltada para baixo, enquanto que, na função horária da velocidade, que é uma equação do primeiro grau, a reta apresenta declividade negativa. Uma terceira equação de movimento para a queda livre, que também será útil para o movimento uniformemente variado, pode ser obtida se eliminarmos o tempo entre as duas funções já conhecidas. O resultado será v² é igual a v0 ao quadrado menos 2g, que multiplica y menos y0. Esta função é conhecida como equação de Torricelli, graças aos experimentos do italiano Evangelista Torricelli sobre o movimento de jatos de líquidos
que vazam a partir de furos em seus recipientes. O exemplo mais simples de movimento de queda livre é o de um corpo que cai a partir do repouso de uma altura h acima do solo. Para estudá-lo, vamos utilizar como sistema de coordenadas o eixo cartesiano y, orientado na vertical, com origem no solo. A coordenada inicial do corpo, que corresponde ao ponto de partida do movimento, será y0 igual a h, enquanto que a coordenada final, o solo, será y igual a 0. Como o corpo parte do repouso, sua velocidade inicial será nula, ou seja, v0 igual a 0. Nessas condições, a equação de Torricelli resultará em v igual a raiz quadrada de 2gh. Este resultado corresponde ao valor da velocidade com que o corpo tocará o solo quando liberado a partir do repouso de uma altura h. O estudante deve prestar muita atenção a este resultado, pois há diversas situações físicas importantes, semelhantes a esta, em que este resultado poderá ser aplicado. Uma dessas situações é o de um líquido contido num tanque onde há um furo, por onde o líquido escapa. O centro do furo está localizado a uma distância vertical h da superfície do líquido. Torricelli demonstrou que a velocidade com que o jato escapa do tanque é igual a raiz quadrada de 2gh, ou seja, a mesma velocidade atingida por uma gota d'água em queda livre ao longo da mesma distância h. Este resultado ficou conhecido como o Teorema de Torricelli.